Aí, beleza. Dando início aqui ao vídeo. E aí a gente vai acompanhando por aqui. Só esperar agora. Doutor Guilherme. Deixa eu ver se já é ele aqui me acompanhando. Assim que o Guilherme entrar, já puxo aqui para fazer a exibição com ele. Aí, beleza. Só sintonizando aqui, né, pessoal? Vocês que já estão aí acompanhando, assistindo, como sabem, a live aí que estou organizando aqui com Guilherme de Almeida Soares. Logo, logo ele já vai estar aqui em contato. E aí vai ser possível adicioná-lo para nossa conversa, né? Vamos chamar aí de entrevista, né? Bate-papo. Não é exatamente um debate, até porque eu seria o mediador no caso, né? Mas mediar uma pessoa só não rola, né? Então, de qualquer forma, vamos aguardar aí a presença do Guigui. Logo, logo estará conosco aqui também para poder adicioná-lo ao à conversa aqui. Opa! Pronto, aqui Aê, estamos. olha ele aí. Maravilha? Maravilhas, tudo certo aí? Tudo certo aqui. Pelo que eu estou acompanhando, tudo maravilha. Ok. A Então, live já tem pessoas aqui online nos pronto. acompanhando. Então acho que de forma geral a coisa está indo bem. Olha ele aí. O som também está saindo bem. Então, quem estiver aqui nos assistindo, de qualquer forma já está gravando. E estamos aqui. Maravilha. Pois bem, então, abrindo aqui os nossos trabalhos, já começando a live, que como o próprio título diz, né, crise do sistema,
achei que seria bastante apropriado chamar aí, né? Até porque ele próprio também se convidou, meu amigo Guilherme de Almeida Soares, que, entre outras coisas, é cientista social e vai, através de uma abordagem na linha marxista, né, na visão de pensamento marxista, abordar um pouco toda essa questão do atual cenário político, econômico, social pelo qual nós estamos passando, enfim, toda essa atual bagunça para alguns, né? Podemos assim dizer. Então, basicamente é isso. Doutor Guilherme, presente-se para o público. Bom dia a todos, a todas, ouvintes da Ria Vale, André, obrigado pelo convite. Parabenizar pelo trabalho. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, fiz curso de Ciências Sociais, atualmente estou cursando História, sou militante de esquerda, e vim aqui tentar trazer para vocês uma abordagem sobre o atual período que a gente está vivendo, que é um atual período bastante conturbado, para a gente tentar ter uma clareza e ver o que a gente pode fazer perante isso. De antemão, também eu queria pedir um minutinho para o André, para fazer uma denúncia às emissões da Latam, Fique à e vontade. que vão demitir milhares de trabalhadores em plena uma pandemia, onde os trabalhadores precisam fazer de tudo para sobreviver. E também queria também dizer também que no dia 1/7 vai acontecer uma greve geral de trabalhadores de aplicativos de comida, como o iFood, Rappi, Uber Eats, entre outros. Só para dar esse informe antes da gente começar. Pode prosseguir. Então, além de tudo, ainda teremos essa greve, essa manifestação aí de trabalhadores por apps, deliveries por Exatamente. apps. Uhum. É o Brasil pegando fogo, né, minha gente? Não só o Brasil, né, mas como o mundo aí de uma forma geral, a coisa tá pegando. E esse da Latam aí vai ter alguma grande greve? Eu tô meio por fora com relação a ela. A questão da Latam, a Latam, até agora houveram algumas ações por parte do Esquerda Diário no aeroporto de Guarulhos, onde uma ação que teve estudantes, professores, trabalhadores da USP, mas assim, uma ação diretamente dos trabalhadores né, não se sabe ainda, mas muito provavelmente quando tiver, aí acho que vocês da REA e Vale já estarão sabendo já. Perfeitamente. De qualquer forma, ficaremos aí dentro do, como é que fala? Esperar do nosso conhecimento, né, e de toda a imprensa, vamos falar um pouco mais a respeito posteriormente. Bom, pegando aqui já o gancho, né, e o início da nossa conversa, da nossa análise aqui, senhor Gui, como costumamos chamar, né? Ou primeira pergunta, né? Vindo nessa esteira aí de governos Dilma, Temer e atualmente Bolsonaro, a gente pode resumir tudo a uma única palavra: crise. E não é só no Brasil, né, mas em várias partes do mundo de uma forma geral. Na sua análise, como fomos chegar a esse cenário? Como vamos chegar a esse cenário? Eu acho que tudo começa
com a crise de 2008, né? Que acho que não precisa ficar fazendo uma extensão, explicar o que foi e tal, mas que afetou o Brasil, né? E a crise... Uhum. E essa crise, tipo, ganhou com contornos, assim, mais profundos em 2013, onde que o cenário brasileiro, ele muda, né? E desde então, acho que 2015, 2016, acho que foram anos importantes para o país, porque houve que foram anos, assim, anos importantes entre aspas, né, para falar a verdade, né? Mas assim, foi anos que o Brasil se encontrou no ano que aconteceu o que a gente chama de golpe institucional. Assim, a gente não... eu tenho a concepção de que o governo do PT, de divergências do que foi o governo do PT tal, do próprio petismo, mas ao mesmo tempo, tipo, foi um golpe que teve interesse político para poder aplicar ataques muito mais profundos do que o governo do PT já vinha implementando naquele momento. E o que acontece? Houve o governo do Temer, que foram governo que aplicou ataques muito profundos, como a PEC do teto do limite dos gastos. Houve já houve a implementação de pontos importantes da reforma da Previdência. Aí a gente teve uma segunda parte desse golpe institucional, do golpe, que foi tipo a prisão do primeiro da lista que certamente iria ser eleito novamente. Assim, discordo da política do PT, mas ao mesmo tempo foi uma prisão. No caso, estou dizendo do Luiz Inácio Lula da Silva, foi uma prisão inconstitucional que teve o único interesse para tirar ele da jogada, porque ele não seria o cara que iria aplicar os ataques. E a partir desse momento, quando o Bolsonaro foi eleito, quando o Bolsonaro se elegeu, a partir dessa manobra aqui, com a atuação do Sérgio Moro, o Brasil teve uma postura de manter, como eu vejo, manter um alinhamento mais em estrito senso aos interesses do governo dos Estados Unidos. Então, a gente pode brincar que, em última instância, o Bolsonaro responde à Casa Branca e responde ao Trump, né? E o que acontece? E foi um governo que, assim, no âmbito nacional, foi um governo que foi marcado por crises, né? Onde diversos setores da própria extrema-direita, dado pelo PSL, tentavam buscar um espaço maior dentro do governo. Tanto é que o PSL, que só foi ser o que era por causa do Bolsonaro, rachou, né? E ao mesmo tempo também, e teve também a questão do Sérgio Moro, né? Que vinha perdendo espaço dentro do governo e queria mais espaço, e aí decidiu romper, denunciando que o Bolsonaro queria intervir na Polícia Federal. Muito provavelmente para poder se blindar e também blindar os filhos por corrupção e por envolvimento, por exemplo, da milícia.
Mas, assim, longe de manter a ilusão do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro foi um dos principais responsáveis por a gente estar nessa situação. E também, e acho que essa crise também se agrava tanto mundialmente, tanto nacionalmente pela questão do Covid. Porque era uma crise que já vinha se gestando, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma crise que se aprofunda com o Covid, né? E, assim, do ponto de vista internacional, a gente viu que a gente viu que o tão ineficaz que é a lógica neoliberal de cortar gastos em saúde pública, de privatização. Tanto é que se a gente for pegar os principais países, Brasil, Estados Unidos, a própria Inglaterra, que teve implementação das políticas neoliberais, e ao mesmo tempo, o que acontece? Aí, foi esses países afetados que estão passando tanto por uma profunda crise econômica, quanto por uma profunda crise sanitária. Do ponto de vista nacional, o Covid está, assim, ao meu ver, está prestes a trazer uma das piores tragédias históricas do Brasil, se depender da política do Bolsonaro, porque, assim, o Bolsonaro que literalmente fecha os olhos perante uma pandemia que está matando milhares de pessoas e faz os seus seguidores fazerem o mesmo, cometendo atos. Não sei se você acompanhou ontem ou anteontem no Rio de Janeiro, quando os seguidores do Bolsonaro atacaram uma homenagem que fizeram aos mortos por Covid, dizendo que estão apavorando a população, que não é isso que está acontecendo. Eu vi essa. Tiraram as uma cruzes, né, que estavam fazendo na praia. E uma PL que soa muito absurdo, impedindo vetando que os condomínios tivessem poder para poder proibir, que os síndicos proibirem de ter aglomerações em salões de festa. Então, a lógica do Bolsonaro é: todo mundo tem que pegar Covid, né? Só que todo mundo tem que pegar Covid, logicamente, a gente traz assim, número catastrófico em relação de mortes. Não sei se você acompanhou, mas, assim, faculdades como a Universidade de Pelotas trazem dados alarmantes em número de relação de mortes, e a situação é tão crítica que até a própria Casa Branca, órgão que gera os interesses do coração do império, do imperialismo, que a gente chama, fala que em agosto pode acontecer 5 mil mortes diárias no Brasil. Se a gente fazer um cálculo assim no mês de agosto inteiro, então a gente corre o risco de ter 155 mortes, 155 mil mortes, que é bastante coisa. 5 vezes, se eu não me engano, ou um pouco menos do que é o número que a gente tem atualmente. E, junto a isso, a gente tem a crise política Eles calculam que o número real é de 5 a 7 vezes o real, né? O oficial que está sendo mencionado. E isso colocando também que o Brasil é um país a subnotificação. Os números de mortes por doenças respiratórias aumentaram de maneira assim gritante. E os números de subnotificação aumentaram. Então, ou seja, o Brasil não é que está morrendo gente de qualquer coisa, estou colocando Covid. Muito pelo contrário, está morrendo mais gente
por Covid do que a gente pensa que está morrendo. Do que os dados oficiais do governo, inclusive os dados agora, dos dados oficiais da mídia, trazem. E o que mostra que a gente está caminhando para uma tragédia assim, bastante grave, bastante de grandes proporções. Ou seja, a herança que o Bolsonaro vai ter é de ter matado milhares de pessoas. Ele queria... Não era ele que falava que precisava morrer 30 mil, matar 30 mil que o regime não matou? Então, talvez ele conseguiu, né? E aí acho que esses elementos do Brasil provavelmente vai ser atingido em cheio por conta dessa crise econômica, que vai vir grandes ataques aos trabalhadores, como já está acontecendo, como eu falei no caso da Latam, precarização do trabalho aumentando de forma gigantesca, né? Cortes, privatizações, como o Paulo Guedes e Companhia Limitada já prometeram que iriam fazer. Isso e estão fazendo de tudo para cumprir, né? Estão fazendo tudo para cumprir. Também tem... E essa crise acho que também se agrava também, tipo, por exemplo, no golpe institucional e também no começo das eleições do Bolsonaro, o que a gente via? A gente via um setor, uma unidade entre os setores da extrema-direita e da direita em torno daquilo. E hoje a gente vê um racha nesses setores. De um lado, a gente tem o Dória e o Whitson com uma política clara de querer procurar mais espaços dentro do... para poder favorecer os setores da classe dominante, da classe burguesa que eles representam, tendo vários choques do governo, mas um choque mais que esses setores tiveram foi em torno da questão da quarentena, se mantém a quarentena ou não, né? Porém, agora eles retrocederam, né? Com a questão da abertura do comércio, que ainda que não seja tipo a abertura como que o Bolsonaro quer, mas é uma abertura que se dá no meio de uma pandemia, né? E com isso... Ainda não tem nenhuma segurança para fazer isso, né? Não tem nenhuma segurança para fazer isso. E prefeitos também. Por exemplo, aqui em São José, né, do seu Felício Ramute, seguindo mais uma linha do próprio Bolsonaro, de abrir o comércio, o que é um absurdo, né, porque simplesmente o fato de São José ser a maior cidade que tem maior fluxo com São Paulo já é um grande risco abrir o comércio e voltar, digamos assim, à normalidade, né? E eu acho que, assim, frente a esse cenário, a gente onde que o Brasil está se caminhando para uma tragédia social gigantesca com milhares de mortos, acho que a gente precisaria tomar a história nas nossas mãos, tipo, a gente ser onde que o rumo do país tem que seguir, não eles, porque assim, se depender deles, da sua maneira, muito provavelmente a gente vai andar na rua e vai encontrar bastante cadáveres, assim, perder familiares, perder amigos, e acho que isso a gente precisa mudar o rumo dessa situação. E acho que tem outros elementos também que acho que seria importante colocar nessa crise, né, nessa crise política, que é a questão do racha do confronto que existe entre STF e o
Bolsonaro, né? Que para mim acho que tem dois elementos bastante importantes. Um primeiro elemento, como eu falei, tipo, são setores da burguesia que buscam ter um maior controle, buscar opinar mais na situação nacional, seja o Bolsonaro junto com os militares, mas também seja também com o STF. Mas, ao mesmo tempo, acho que tem um elemento que eu venho observando que, na verdade, assim, a senha que o Bolsonaro e também o bolsonarismo precisa atacar o STF, eu acho que é muito por conta também que o Bolsonaro, para poder implementar o seu projeto, ele precisa tipo poder avançar nos direitos conquistados pelos trabalhadores e em direitos que impedem ele de ele implementar projetos como, por exemplo, Escola Sem Partido, que é um projeto inconstitucional do ponto de vista da lei. Uhum. E entre outros projetos, e também como uma forma também de avançar no autoritarismo, porque assim, que a gente classifica que o Bolsonaro, pelo menos eu classifico, que o Bolsonaro ele é um bonapartismo. Que, assim, que o bonapartismo é um conceito que Marx usava no livro 18 de Brumário, que explicava que o Bonaparte era o representante que se elevava entre as classes acima das classes sociais e acima das instituições burguesas. E o Bolsonaro tenta fazer isso, e para isso ele precisa tanto atacar instituições que hoje estão deslegitimadas, como o próprio STF, o próprio Congresso, que são instituições que são burguesas, que são instituições que são um monte de privilegiados, mas quando o Bolsonaro quer atacar essas instituições, ele quer dar uma resposta à direita para aumentar o seu próprio poder, para poder aumentar seu próprio autoritarismo. Ele, podemos classificá-lo como alguns fazem, podemos classificá-lo como fascista? Ou não chega a esse ponto? Fascista? Então, assim, o Bolsonaro, ele tem alguns elementos que são elementos fascistas. Quando ele fala e quando ele prega perseguir os sindicatos, acabar com a oposição, tipo, quando ele fala que atacar os vermelhos, como ele próprio diz, que o Brasil não vai ser mais vermelho, vai ser verde e amarelo, são elementos que são elementos fascistas, mas assim, um governo fascista propriamente dito, não. Até mesmo porque que tem o Bolsonaro tem inúmeras barreiras que impedem dele ir até o final com o projeto dele, como eu bem disse. Acho que é isso. Então há essa, digamos assim, um impedimento até mesmo constitucional. Por enquanto, mas a gente não pode manter muita ilusão, porque a Constituição em última instância, uma Constituição burguesa, né? E quando a burguesia quer manter uma unidade entre os ataques, não vai ser a Constituição que vai segurar, entendeu? Então tem que ir vendo mais ou menos onde que o Bolsonaro consegue avançar no seu projeto de autoritarismo, né? Que é um projeto que
como a gente viu na semana passada, se eu não me engano, que agora tipo proíbe o número das pessoas, proíbe as pessoas saberem quantos de pessoas morreram por Covid, esconde o número, maquia, né? E que é um projeto autoritário e também chega a ser também criminoso. Na sua visão, mesmo que a gente não tivesse com esse problema do coronavírus, nós estaríamos nessa crise toda? Provavelmente sim, porque como eu falei assim, o mundo atravessa por uma brutal crise econômica, né? E o Brasil, quando o Bolsonaro se elegeu, o Brasil, o capital passou a agir de uma maneira mais assim destrutiva, de uma maneira mais ofensiva contra os trabalhadores. E aí o e se a gente vê números que o Brasil vinha tendo antes do coronavírus, são números assim muito frágeis que não dá nenhuma segurança de o Brasil passar por uma crise. Então, assim, muito provavelmente sim, o Brasil certamente estaria passando por uma crise. Não numa. Eu acho que, como eu falei, o coronavírus ele tipo meteu o pé na porta e fez a coisa desandar de vez, mas certamente estaríamos sim né, numa crise, porque tipo porque mesmo que o corona, mesmo que o Covid-19 cruze com a crise econômica, mas são dois fatores que a gente precisa analisar. Pegando aí com relação ao governo do. Não o governo propriamente, né? Mas mais ainda os apoiadores, né? E tantas coisas que a gente vê aí nos WhatsApps e Facebooks da vida. Costuma se chamar muito todo aquele que fala, dá um pio contrário ao governo de comunista ou de esquerda. Você que de fato é um comunista de esquerda, qual a sua visão dessa confusão de significados? Constância, é uma boa pergunta. Assim, eu acho particularmente que primeiro, acho que são dois fatores. O primeiro fator é uma tentativa histórica e, que o Bolsonaro leva de tentar criminalizar setores, criminalizar os comunistas e criminalizar a esquerda, porque são setores que resistem que vão resistir e que resistem aos ataques e que vão atacar o governo do Bolsonaro, né? Que vão estar na linha de frente. E ao mesmo tempo, eu acho que isso é uma maneira do bolsonarismo se blindar de críticas, do Bolsonaro se blindar de críticas ao seu governo, tentando de uma maneira muito rasa silenciar todos aqueles que criticam. Todos os adversários são ruins, portanto não tem direito de opinar. Uhum. Por exemplo, até o Dória, né, que foi chamado de comunista. E que não tem nada de comunista, diga-se de passagem. Muito pelo contrário, é um grande capitalista que governa São Paulo. Aquelas coisas um tanto quanto bizarras e difíceis aí de se entender, né? Mas, enfim, colocações aí que o pessoal tem de forma geral. Outra coisa interessante para a gente discorrer é a famosa frase do senso comum: cada povo tem os políticos que merecem. Até em comparação de como a crise do Covid está sendo resolvida
em outros lugares, em outros países, na comparação com o Brasil, e algumas pessoas críticas ou não ao atual governo, né, ou aos atuais governos, colocando aí os estados, né, as prefeituras também aqui no bojo, né, há muito aquela frase que provavelmente todos nós já devemos ter escutado em algum momento, né? Cada povo tem os governantes que merecem. Você concorda com essa frase? Para falar a verdade, não concordo com essa frase. Apesar que hoje existe uma enorme pressão de, inclusive, muitos setores de esquerda é, se impactarem com o que é o bolsonarismo e adotarem essa frase. Mas, na verdade, eu não concordo, porque primeiro que ninguém merece o Bolsonaro. É, mas segundo, porque se a gente for pegar assim, a história do país, assim, tiveram governos de diferentes políticas, como, por exemplo, o próprio PT, o próprio governo do Fernando Henrique anteriormente, agora o governo do Bolsonaro, que são um governo que a gente precisa diferenciar uma coisa com a outra. Então, nesse sentido, que assim, como foram governos eleitos, então, nesse sentido, a gente não pode afirmar que cada povo que merece o seu governo, sendo na verdade o povo já elegeu diferentes formas de governo, né? Diferentes governos. E nesse sentido, é, eu acho que além de não disso, e além porque, tipo, como faz, os governantes que a gente considera que os governantes são representantes dos interesses burgueses. Seja o governo, seja o governo do PT, na sua forma de fazer política, que é diferente da forma de fazer política do que o Bolsonaro faz, seja do Temer, seja do Fernando Henrique, seja agora do Bolsonaro. Então, tipo, eles estão lá para representar os interesses da classe dominante. Então, nesse sentido, pode-se afirmar que não, que o povo não merece isso, ainda que muitos setores não estão acordando ou muitos setores ainda não acordaram do que está acontecendo, né? Ainda tem muita terra para se cavar, né? Então tem muita terra para se cavar, exatamente. Uma pergunta aqui da Roseli Monteiro, está nos assistindo. Deixa eu ler aqui na íntegra. Bolsonaro. Como explicar isso? Eu vi uma pessoa que falou que participou de outros protestos em outras crises do Brasil e nunca sentiu essa agressividade. Em resumo, a Roseli está sentindo aí algo mais extremo do que em outros momentos históricos. É muito interessante essa pergunta, porque assim, que o Bolsonaro ele vem, ao meu ver, ele precisa, inclusive para poder implementar os seus ataques, de ter uma base social que respalde, né? Que respalde independente do momento que a gente, independente do que o Bolsonaro vai fazer. Se o Bolsonaro, tipo, sei lá, passar por carro, atropelar uma pessoa, vai ter sempre uma pessoa, tipo, respaldando e aplaudindo. Mas, assim... Vai dizer que não foi bem isso, que não sei o quê. Não foi bem isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, para poder fazer isso, o Bolsonaro precisa de uma base que é uma base acrítica que não costuma muito refletir sobre a realidade. Mas aí, acho que aí a gente tem que tentar separar um pouquinho as coisas, porque assim, porque desde a época que o Bolsonaro se elegeu até, até agora, tiveram diferentes níveis de seguidores do Bolsonaro. Não dá para colocar tudo no mesmo saco, tudo na farinha do mesmo saco, porque não é. Você tem Vamos falar um pouco desses níveis. Você tem, podemos, você tem setores que
que estão rompendo com o bolsonarismo, né? Que estão vendo que o cara não era a mil maravilha que prometeram a ele, né? E eu acho que com a questão do Covid está acontecendo muito esses rachas, né? Ainda que para onde que esses rachas vão, para mim essa é uma outra discussão. E tem um setor núcleo duro do bolsonarismo, que é formado por médios e grandes empresários, e que são setores que vão estar junto com o Bolsonaro e que tem que ser considerado, e que em qualquer momento para a gente responder a essa crise toda, os setores vão despontar contra os movimentos populares de trabalhadores. Então estamos aí nessa questão bastante complicada, né? E só para não parecer que estamos aí numa peleja pessoal contra o Bolsonaro, né? Falar um pouquinho também do governo João Dória. Poderíamos falar de outros tantos, né? Aí Brasil afora, mas pegando mais a nossa realidade, eu e você aqui, moradores do estado de São Paulo, falar um pouquinho sua visão aí sobre o governo João Dória. Governo João Dória? Podemos. Vamos lá. Para mim, é o seguinte, o João Dória, ele tem muitas semelhanças com o Bolsonaro, de serem de diferentes níveis, assim, de caras que representam a extrema-direita, né? O João Dória é um bilionário que vem de família bilionária, bilionária. E o que é? E é um governo que assim como vem fazendo o PSDB em gestões anteriores, que governam para os ricos, com um governo neoliberal, com medidas que implementa medidas privatizantes, que implementa medidas de corte, como com a educação do estado de São Paulo já vem sendo faz tempo, né? E é um governo que busca, que é contra os trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que como eu falei, existe uma crise hoje entre Dória e Bolsonaro na busca onde o Dória tenta buscar mais espaço para representar o seu setor, representar os interesses da sua fração da burguesia, né? E é um governo que já vinha já com algum tempo tendo rachas tendo conflitos com o Bolsonaro, que vai desde a questão por exemplo, desde a questão da onde que iria acontecer corrida de Fórmula 1 no Brasil, e foi se aprofundando até na questão do Covid. E existe existe esse racha onde que ainda que hoje o Dória vem adotando uma medida de abertura do comércio, da economia, né, em plena época de pandemia, é importante ressaltar isso, que houve um conflito entre o governo, por parte do governo federal e por parte do governo do estado, mas a minha avaliação do governo do Dória é essa, é um governo burguês que apoiou o Bolsonaro, né? Tanto a gente tem o tal do Bolsodória, mas é um governo que, na verdade, é um governo que
que houve racha, que está meio brigado com o governo federal. Vamos ver como que essa relação vai se desenhar futuramente. Se vai ter um nível de crise maior, onde a Polícia Federal ataca diretamente o Wix ou o Rio de Janeiro, ou se vai ter uma unidade mais fortalecida, né? Uhum. Até pegando o gancho dessa questão, setores aí, você como uma pessoa que está dentro dessas análises políticas, inclusive é um militante político, né? Se quiser falar também um pouco sobre o seu grupo, o seu movimento e tudo mais. Mas, para além disso, existe alguma possibilidade, na sua visão, de unir a esquerda democrática com a direita democrática para derrubar um, digamos, inimigo maior? Não. Vamos lá. Eu acho que é o seguinte, para derrubar o Bolsonaro, primeiramente a gente precisa de ter uma política de independência de classe, que é uma política que os patrões têm os seus interesses opostos aos interesses dos trabalhadores, né? E que com isso não pode formular políticas conjunto que não podem atuar em conjunto, né? E nesse sentido, então, vale uma crítica ao PT, que por conta das suas as alianças que esse partido sempre fez, esse partido, assim, apesar do caos todo que o país se encontra, coloca os sindicatos em quarentena, né? E não fazem nada para poder mobilizar as bases dos trabalhadores, né? E também, tipo, vale também uma crítica à questão do impeachment também. Tipo, ainda que o impeachment do Bolsonaro tenha um sentimento diferente do que foi o impeachment, por exemplo, da Dilma, eu acho que a gente tem que discutir, tipo, o problema da estrutura do que mantém o governo do Bolsonaro, que hoje é mediada pelos militares, e que não adianta nada tirar o Bolsonaro e colocar o Mourão, né? E não adianta nada você fazer um pedido de impeachment confiando em gente como o Rodrigo Maia, que aprovou a reforma da Previdência, que aprovou ataques aos trabalhadores e tudo mais, e que quando ele for melhor para ele vai do lado do Bolsonaro, como por exemplo, com essa tentativa do Bolsonaro de comprar o Centrão, de tentar conseguir apoio ao Centrão, porque ela perdeu apoio para a Lava Jato, da base da Lava Jato, certamente blindado o impeachment. Então a gente precisa de ter uma ação contra o governo que, na verdade, que não confie nesses setores, porque esses setores, na verdade, são também que não oferecem uma alternativa. Por exemplo, eu vi que o Fernando Henrique tá pensando numa possibilidade de uma aliança com a Marina Silva e o Ciro Gomes, entendeu? Não é essa a saída. Estão dizendo que até o Temer vai participar dessa aliança também? Então. E é uma aliança. E também a gente também precisa. Então, assim, o eixo, para mim, não enche mais nada, assim, é o fora Bolsonaro, que, assim, assim, tá sem condições, mas também é o fora Mourão, né? Porque se o Mourão continua, toda essa lambança também vai continuar também, né?
E eu acredito também que... Alguns avaliam que o Mourão é mais equilibrado. Não poderia ser uma boa uma boa troca? mais equilibrado, mas que já declarou abertamente que apoia a ditadura militar. E a gente tá se tratando de militar, né? Se um militar assume a presidência, ainda que não... o autoritarismo num país que está gritante aumenta assim absurdamente. Então, a questão do impeachment, inclusive, pode ser um tiro no pé. Então, assim, eu particularmente acho que a gente tem que lutar sim pelo fora Bolsonaro e pelo fora Mourão, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que lutar por uma Assembleia Constituinte livre e soberana que, que ajude os trabalhadores a fazerem a experiência com essa democracia, que isso possibilite avançar para uma luta contra o capitalismo e por um governo por ruptura com o capital. Cumprimentar aqui a Lari Silva, Carlos Roncone, meu tio, o João Vieira Melo, o Valdinar Nunes, Gabriel Júnior Amador, o professor Assis, o Bruno Protar, Jonas Barbosa, Fátima Roncone, minha tia, Lucas Martinez, bastante gente vendo a gente aqui, hein? O Lucas Almeida, grande Lucas, a Viviane de Oliveira, a Eunice, o Chicão também aqui acompanhando a live. Bastante gente aqui. Então, tá chique aqui o negócio. Então, a Maria Cristina Monteiro, ela manda um parabéns aqui. Boa análise, Guilherme de Almeida Soares. Obrigado. Então, Chicão, bastante gente aqui acompanhando a live. Compartilha aí com os seus amigos, né? Vamos fazer mais gente. Maravilha. Então, estamos chegando aí ao, vamos dizer, bloco final aqui do nosso papo, né? Acho que deu para fazer bastante, pelo menos condensar, né? O assunto aí que é tão polêmico e tão denso em quase uma hora. Então, chegando aí para as últimas perguntas. Então, na sua análise, qual a saída mais possível para a crise, né? O que tem no horizonte aí que os movimentos sociais, trabalhadores, a sociedade em geral pode fazer para sair do problema que se encontra? Eu acho que essa é uma pergunta bastante interessante. Primeiro que hoje o mundo ele se encontra em ebulição por conta da morte de George Floyd dos Estados Unidos, que foi morto de uma forma brutal pela polícia, que isso desencadeou atos antirracistas no mundo inteiro e que impactou nos Estados Unidos e que impactou o mundo e impactou o Brasil, que é um país que é um país que entra, que é onde a polícia entra na casa, nas favelas e mata um jovem de 14 anos, ou um caso mais gritante, a morte do menino Miguel, que foi morto por desleixo, tá, foi morto pelo desleixo da patroa de sua mãe, que não teve o direito de fazer quarentena, né? E eu acho que o seguinte, a gente está numa situação, na verdade, bastante complicada, na minha opinião. Assim, por quê? Porque não dá para pensar fazer quarentena, muito menos ter testes massivos, sendo que as saídas que os governos oferecem
que se tenham milhares de mortes, né? E que a gente só vai ter uma política concreta para combater a pandemia. Não vai vir por parte dos governos, mas vai vir por parte dos trabalhadores e dos movimentos populares. E nesse sentido, a solução, ao meu ver, é que para ter um bloco da esquerda independente, que reivindica o Bolsonaro e o Mourão, que possam ter atuações em comum, mas ao mesmo tempo que possa haver debates, que possa ter críticas, porque, por exemplo, teve um debate muito interessante, eu convido as pessoas que quiserem ver a verem, que é o debate entre os setores de esquerda, que foi organizado pelo Esquerda Diário, que foi organizado por setores que reivindicam o Bolsonaro e Mourão, fora Bolsonaro e Mourão. E grande parte das organizações que participaram desse debate, excluindo o Esquerda Diário e o MRT, que se manteve principista na sua posição, assinaram o pedido de impeachment, né? Então, ou seja, uma coisa meio contraditória. Então precisa de ter um bloco, precisa de ter essa frente única que une esse setor de esquerda para poder lutar em comum e que esses movimentos que estão tendo, que o pessoal chama de movimento antifascista e tudo mais, que esse setor de esquerda atue nesses movimentos, ligando esse movimento com as famílias que sofrem, que perderam seus familiares pela pandemia, perderam por demandas dos trabalhadores, né? E que faça uma grande campanha em cada luta dos trabalhadores que eles trabalham, em cada denúncia de empresa que for demitir, como por exemplo na Latam, os setores de esquerda, os parlamentares do PSOL e os centrais sindicais precisam de colocar todo o seu aparato para poder em defesa dos trabalhadores da Latam que vão ser demitidos. E a solução é essa, a solução é a luta. E como eu falei, é preciso, fora o Bolsonaro e Mourão, mas reivindicar por uma Assembleia Constituinte que ajude os trabalhadores a fazer experiência com essa democracia que a gente chama de democracia burguesa para poder partir para um governo de ruptura do capital. Boa noite aqui para Isabel Nani, ótima análise da situação atual, o Abner Barbosa também, e a pergunta do João Vieira Mello, né? Até pegando o gancho da sua última resposta agora. André pergunta para este cidadão para oferecer solução. Por enquanto, ele disse apenas fora Bolsonaro e fora Mourão. Naturalmente, ele deve apresentar uma dupla para substituí-los. Em resumo, quem poderia ser substituto aí de Bolsonaro e Mourão? Fora Bolsonaro e Mourão. De novo. Pergunta aqui do João Vieira Mello. João Vieira, eu acho que é o seguinte. Quando a gente fala de questão do Estado, não adianta, trocarem os jogadores, né? A gente precisa questionar o jogo em conjunto, né? Porque precisa, questionar o sistema em conjunto para trazer mudanças muito mais profundas. Então, eu acredito que o debate não seja, fora Bolsonaro e Mourão em quem colocar, e sim, e para mim, o jogo reivindicando uma Assembleia Constituinte livre e soberana que ajude os trabalhadores, que essa Assembleia Constituinte, importante falar, que seja imposta pela luta, né, que não parta de uma iniciativa de cima, mas que sim que seja nas iniciativas dos de baixo,
Uma E, assembleia popular, então. que ajude os trabalhadores a fazerem essa experiência, né, com a democracia burguesa e avançar na luta contra na luta pela ruptura do capital. Então, ou seja, então acredito não é questão de, né, João Vieira, tirar ou pôr, mas ao mesmo tempo significa, para mim, é tipo como que a gente questiona o jogo como um todo. Acho que está bem respondido aí, né? Doutor Guilherme de Almeida Soares, algo mais aí para acrescentar antes da gente se despedir da turma? Não, primeiramente agradecer a Olha todos. quem entrou falando nisso, Bruno Cunha, o tiozão. Primeiro agradecer a todos e todas que assistiram o debate. Agradecer ao André pelo convite, né? Que faz tempo que você está falando para fazer essa live, né? Agradecer a equipe da RIA e Vale Rádio Estadão Vale. por ter aceitado a live e tudo mais, né? Falar que você está fazendo um ótimo trabalho no seu canal, dando espaço para diferentes vozes, opiniões do pensamento, né? Teve um debate que teve de duas correntes que eu particularmente tenho divergências, mas ao mesmo tempo você está dando espaço a vozes de esquerda, de diferentes correntes e partidos, e acho que isso é muito importante, que acho que isso contribui bastante. Perfeitamente. Agradecemos aí, né? E acho que a função maior é justamente essa, né? Estimular aí o debate, né? Promover sempre a democracia na sua melhor forma. Então, agradecer aí toda a turma, né? Todo o pessoal que participou, contribuiu, falou e ouviu, né? E é isso aí. Vamos ficando aqui por aqui, então, com a nossa live sobre crise do sistema. Lembrando que ela vai ficar disponível, né, aí no Facebook, para quem bem quiser assistir. Então, quem não pôde ver na íntegra agora, pode ver depois com calma, né? Então é isso, doutor Guilherme. Muito obrigado, doutor André. Um abraço, então, e falou aí todo mundo.